Paz do Senhor Jesus, professores, professoras, GBD, coordenadores. Bom estar aqui para mais uma videoaula. Nesta oportunidade abordaremos a lição de número 8, que vai falar sobre maturidade cristã e o exemplo de Jesus. Oportuno parabenizar o comentarista Evandir, pastor Evandir, por nos trazer luz sobre o tema maturidade. Comigo, para abordar a lição de número 8, a pastora Nilda, Congregação São Jorge 1. A paz do Senhor para todos, professores, coordenadores, todos os irmãos que assistirão a esta videoaula. É um privilégio sempre estar aqui. E mais uma vez, então, estamos aqui para abordar esse assunto tão importante e parabenizar também o pastor, que tem sido uma bênção nas nossas vidas através deste comentário desta lição. A leitura bíblica está registrada em João, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1, 4 a 5, versículos 12 a 15. Vou ler. Versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Versículo 5. Depois, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Versículo 12. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, se assentou outra vez à mesa e disse-lhes: Entendei o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Versículo 14. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. O texto-chave vai dizer que, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. O exemplo é um estilo de aprendizagem, onde uma pessoa vê ou percebe melhor os fatos, e então ela assimila e põe em prática o que aprendeu. O evangelista João ele nos confronta no capítulo 13, versículo 17, dizendo assim: Agora que sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticares. Então, a felicidade não está apenas em saber, mas no praticar o que sabe. Para refletir na nossa lição, o nosso mestre por excelência nos deixou exemplos de conduta que devem ser seguidos por todos os que o servem. Eu listei, aproveitando o gancho desse refletir, e me chamou a atenção exemplos de conduta de Jesus, listei 6 exemplos de conduta de Jesus durante o seu ministério. Primeiro, Jesus era sociável. Jesus ele foi convidado com os seus discípulos para uma festa de casamento. Jesus ele falava com os pobres, com os ricos, com os líderes. Segundo, Jesus era solidário. Ele era pronto a consolar, apoiar, auxiliar. Terceiro, Jesus tinha uma vida de oração. Ele ora por si mesmo, ele ora pelos seus discípulos, ele ora por todos os crentes. Em João capítulo 17, versículo 1 a 26, vai falar dessa oração sacerdotal do nosso Senhor Jesus. É um exemplo típico da pessoa que vive e tem uma vida de oração. Por exemplo, Neemias ele orou 4 meses antes de iniciar um projeto de reforma civil e religiosa em Jerusalém. Então, a vida de oração, nós devemos seguir no exemplo do nosso Senhor Jesus. O quarto, o cuidado com seus liderados. Jesus, ele, em certa ocasião, ele vai e intercede em favor da sogra de Pedro, a cura da sogra de Pedro. Quinto, Jesus ele desafiava os seus liderados. Em certa ocasião, na primeira multiplicação dos pães e peixes, ele vai dizer para os discípulos: olha, dai-lhes vós mesmos de comer.
Mateus capítulo 14, versículo 16. E o sexto, disponibilidade para servir, liderança servidora. Fred Kofman, no seu livro Liderança e Propósito, ele ressalta sobre a liderança para o serviço. Um líder servidor, ele prioriza, antes de tudo, o crescimento e o bem-estar das pessoas e comunidades a que pertencem. Jesus fazia muito bem e nos deixou exemplo. Na introdução, eu vou falar sobre o tópico 1, depois a pastora Nilda nos ajudará com o tópico 2. Na introdução, Jesus não é imaturo, precipitado, sem domínio de suas ações. Como Jesus se comportava em diversas situações? Nós temos um outro exemplo de maturidade, por exemplo, Mateus capítulo 14, versículo 2 a 13, vai dizer que Jesus ele fica sabendo que seu primo João Batista, que estava preso, havia sido morto, havia sido decapitado por amando de Herodias. Ele se retira num barco para um lugar deserto, afastado, entendemos que ele quer fazer esse momento do luto. O homem que o batizara, o homem que for o precursor de Jesus, agora é morto. Ele se afasta, porém a multidão segue Jesus. Jesus está num barco e a multidão segue Jesus a perto. Quando ele desce do barco, vê aquela multidão, ele tem compaixão, ele é tomado de compaixão, ele curou os seus doentes. Vejo os professores que ele estava passando um momento de luto ali, mas ele, pela compaixão, ele, numa liderança servidora, ele curou os doentes. Achei bem interessante essa questão aí que Mateus capítulo 14 vai nos dizer, ouvindo isto, o quê? Que João Batista havia sido decapitado. Mas ele continuou, ele atendeu a multidão, em outro momento ele vai orar. Mas é isso, a maturidade de Jesus também nessa questão aqui. Primeiro tópico, saber quem é e para que veio. Afinal de contas, é uma pergunta que nós precisamos fazer para os nossos alunos. Para que eu estou no mundo, ou neste mundo? Qual é a minha função, qual é a minha missão neste mundo? O que eu estou, o que eu vim fazer? Ou qual é a minha função neste mundo? Só trabalhar e conquistar? Jesus tinha um propósito. Ele vai dizer em João capítulo 10, versículo 10b, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Um dos propósitos de Jesus. Qual é o meu e o seu propósito nesta terra? Qual é o legado que nós estamos deixando? Jesus ele veio para aliviar aos cansados e sobrecarregados. Mateus capítulo 11, versículo 28 vai falar sobre essa questão de cansados e sobrecarregados. Havia um homem na Bíblia que nós conhecemos chamado Zaqueu. Ele era chefe dos cobradores de impostos da Galileia e ele estava cansado de ser chamado de ladrão, traidor. Sabendo que Jesus iria passar por Jericó, ele se antecipa e, por ser de baixa estatura, ele sobe em uma árvore para ver Jesus. Quando Jesus se aproxima, diz, olha, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Em momento algum, Jesus acusou Zaqueu do seu pecado. Foi a presença de Jesus que constrangeu Zaqueu a não continuar a mesma pessoa. Então, Jesus excede a expectativa. Um homem que espera ver Jesus se antecipa, mas Jesus excede as expectativas e fala, olha, hoje me convém pousar em tua casa. Jesus trazendo alívio e sobrecarregado. É isso que nós entendemos também. Moisés ele tinha uma função, foi chamado para libertar o povo. Josué, o seu sucessor, teve a incumbência de levar o povo israelita a se estabelecer em Canaã. Neemias, governador de Judá, abriu temporariamente mão do seu cargo de confiança junto ao rei persa para ser um instrumento em prol da reconstrução dos muros de Jerusalém. Então, na Bíblia, vários exemplos de pessoas que se disponibilizaram para fazer algo, para ter uma missão, para ajudar pessoas. Débora, ela foi profetisa e a única juíza de Israel, e as suas atribuições, dentre elas, era aconselhar e julgar o povo. Dorcas, é uma cristã que morava em Jope, era praticante de atos caritosos. Então nós vemos que muitas pessoas na Bíblia, ela vai nos deixar exemplos para serem seguidos.
Rick Warren, ele diz que a maturidade é alcançada por meio dos relacionamentos e da vida em comunidade. A igreja que você pertence, ali dentro da liturgia, dentro dos ensinamentos, vai crescendo em maturidade e vai se disponibilizando, assim como Jesus fez, em se disponibilizar em trazer uma mensagem ou uma aula sobre humildade, nós estamos falando. A consciência de nossa vocação. A consciência é um termo que significa conhecimento, percepção. Então, nós, em algum momento das nossas vidas, nós vamos nos questionar: o que eu posso fazer? O que eu posso ajudar? O que eu posso contribuir? O tópico 1b vai dizer que Jesus sabia para que veio. Ele não se envolveu com distrações porque ele tinha um propósito. Mesmo sendo maltratado, desacreditado, insultado e morto, ele não desistiu. Ele sabia que iria passar pela cruz, mas ele não desistiu. Houve momentos que Satanás, tentando ele no deserto, o próprio seu discípulo Pedro, dizendo: olha, Jesus, mestre, desista da cruz. Mas Jesus permaneceu firme no seu propósito. A partir do exemplo de Jesus, devemos nos esforçar para entender o porquê da nossa salvação, a necessidade do estudo da palavra. A igreja tem uma tríplice missão na terra. A igreja tem uma tríplice missão na terra. Primeiro, louvar a Deus. Segundo, manter a comunhão entre os irmãos. Terceiro, evangelizar o mundo. Se nós estivermos cumprindo esse tríplice propósito, então conhecemos a razão da nossa existência. Louvar a Deus, manter a comunhão entre irmãos e evangelizar o mundo. É uma das premissas de Jesus. E de pregar o evangelho a toda criatura. Pastora Nilda, quero comentar agora sobre o tópico 2. Nós vamos interagindo com os professores, quem está nos assistindo. Amém. Fiquei já muito impactada com tudo que o pastor Rubens já falou aí. Maravilhoso, né, poder ouvir a respeito dos exemplos de Jesus, esses exemplos que ele mencionou, e algo que me toca muito é essa história mesmo que você também acabou de citar, sobre Jesus, quando ele recebeu a notícia de João Batista, né? E aí nos mostra a saúde emocional de Jesus, né? A maturidade que ele tinha de abrir mão da sua própria dor para atender a dor, a necessidade do outro. E nesse tópico aqui que a gente vai iniciar, fala que Jesus era um morador de Nazaré, essa pequena cidade, né? Nazaré estava localizada entre as montanhas da Baixa Galileia, a 157 quilômetros ao norte de Jerusalém, era próximo à divisa de Síria e Líbano. Praticamente era uma aldeia, um pequeno povoado, simples, humilde, mas o interessante é que foi esse lugar insignificante que recebeu a visita de um anjo. Assim como até o irmão aqui, o comentarista, fala, uma visita para algo tão especial que era anunciar o nascimento de Jesus. Então, por aí a gente já pode tomar como lição que Deus não está condicionado à pequenez, à insignificância, além de pessoas, de locais. Quando Ele quer algo, quando Ele tem um propósito, Ele vai realizar, independente se existe um reconhecimento ou não. A gente sabe pelo relato bíblico que Maria e José viviam lá e saíram de lá, né, na época do exílio do Egito, e depois retornam mais tarde já com Jesus, vindo então a ser a moradia de Jesus cerca de 28 anos de sua vida. Então, por isso mesmo, ele foi reconhecido como Nazareno, Jesus Nazareno. Porém, de acordo com as pesquisas, né, realizadas, eu andei pesquisando um pouco, e não há um motivo assim claro do porquê existia essa má reputação que a gente vê na Bíblia, até mesmo no relato de Natanael, né? Essa má reputação relacionada à cidade de Nazaré, e
Natanael, quando ouviu falar de Jesus, né? E aí, qual foi a resposta dele? João capítulo 1, versículo 46. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse Felipe: venha e veja. Então havia essa má reputação. Natanael mostrou-se já assim claramente preconceituoso, né, quanto aos nazarenos. E como se isso não bastasse, Jesus ser considerado nazareno, mas no próprio lugar ali, eles não se respeitaram. Jesus mesmo não foi bem recebido, nem mesmo entre os nazarenos, né? Ele era mal visto não somente por quem estava fora, como no seu ministério, quando ele iniciou o seu ministério, conforme o relato bíblico também, que está aqui em Lucas capítulo 4, versículos 28 e 29, todos que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirar o precipício abaixo. Então Jesus não foi bem recebido, nem entre os seus vizinhos ali, né, concidadãos. Eles não creram a ponto de Jesus declarar que um profeta não tem honra em sua própria casa. Marcos capítulo 6, versículo 4. Todavia, assim como já foi falado no tópico 1, a lição do Nazareno é o quê? Que essas circunstâncias, essas condições, essas adversidades não impediram que ele fizesse o seu propósito. Então, que lição tiramos disso? A lição do Jesus Nazareno, a lição do Nazareno. O que importa é cumprir o propósito de Deus. E para isso precisa haver uma convicção, assim como o pastor Rubens já havia colocado essas perguntas. Por que eu estou aqui? Para o que eu fui chamado? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Agora, o importante é que para cumprir esse propósito é necessário a maturidade. Porque a falta de maturidade, a falta de crescimento espiritual leva as pessoas a desistirem facilmente. Imagine a vida de Jesus, tudo que ele passou, ou até mesmo esses personagens já citados aqui. Como que eles iriam realizar o propósito de Deus se desistissem diante das dificuldades? Então, na verdade, as adversidades da vida, as situações pelas quais nós passamos deveriam nos dar mais motivação, porque é assim que fizeram com o nosso mestre, né? Então, Jesus realmente é o nosso exemplo de persistência, exemplo de que não para, não se distrai, não sai do foco, mas continuou até o fim, cumprindo o propósito pelo qual ele foi chamado. Tópico 3, um ministério constante. A pastora Nilda falou sobre as adversidades, sobre o que vem sobre nós. Jesus, ele amou os seus discípulos até o fim. Imagine agora Jesus sabendo que a sua morte está se aproximando, sabendo que Judas o trairia, mesmo assim, ele continuou firme e inalterável. Na leitura bíblica, voltando um pouco, nós lemos sobre a questão, antes da festa da Páscoa. A Páscoa, no nosso calendário, ela é comemorada, celebrada até hoje pelos judeus, de 27 de março a 4 de abril. Sabendo Jesus que era a chegada da sua hora de passar, Jesus sabia disso. A festa da Páscoa, ela dura 8 dias e celebra a libertação do povo judeu da escravidão do Egito. Os discípulos dariam continuidade à missão de Jesus, à evangelização. É o
Então foi uma semana tensa para Jesus, um cenário turbulento. Mateus registra nos capítulos 21 a 27 os últimos dias de Jesus até a sua crucificação. Essa reunião tem um foco, um caráter de revelar aos seus discípulos um amor, o seu amor incomparável, e preparar os seus discípulos para a separação que sabe que está próxima. Coisas importantes que Jesus sabia que são destacados na leitura bíblica no versículo 1. Sabendo Jesus, mas o que ele sabia? Ele sabia que a sua hora havia chegado. Por exemplo, alguns textos bíblicos dizem que, João capítulo 2, versículo 4, quando sua mãe, a mãe de Jesus, aborda Jesus em Caná, no casamento, Jesus vai dizer, a minha hora ainda não chegou. João capítulo 7, versículo 30, os guardas não puderam prendê-lo, pois sua hora ainda não havia chegado. João capítulo 8, versículo 20, e ninguém o prendeu no templo, porque a sua hora ainda não havia chegado. Jesus sabia que seria traído por Judas Iscariotes, mas Jesus sabia também que o Pai tudo lhe havia confiado. Agora, nesse momento, ele sabe que a sua hora é chegada, ele reúne os seus discípulos para dar o último ensinamento. A porta da oportunidade para o povo estava fechada, não existia mais essa condição. Jesus fecha com a multidão, agora ele está numa última reunião com seus discípulos, o ministério de Jesus havia chegado ao fim, e João 13 a 17 vai falar sobre a oração sacerdotal de Jesus. É à noite, na quinta-feira, que Jesus é traído, seu ministério público finaliza, e o dia seguinte testemunhará sua angústia e sua morte. Ele reúne os seus discípulos num cenáculo para com eles comer a Páscoa, que é a tradição. Jesus institui a ceia memorial. No domingo, Jesus está em Jerusalém, ele entra em Jerusalém. Na segunda, ele purifica o templo. Na terça-feira, ele tem um conflito com os líderes religiosos. Na quinta-feira, ocorre a cena do lava-pés. Jesus já estava sobre a sombra da cruz. A Jerusalém ela estava lotada de peregrinos para a ocasião, porque nesse momento de festa, muitos peregrinos vinham, muitas pessoas, muitos judeus vinham para celebrar a Páscoa. Os sacerdotes se preparavam para a grande festa, né? O povo, né, as famílias já estavam imolando seus cordeiros para celebrar esta festa, e diante desse cenário turbulento, Jesus decide amar e servir. Esta cena do lava-pés é exclusiva de João, mas tem outros textos, e por inferência, Marcos e Lucas registram que antes dessa cena do lava-pés, os discípulos estão questionando, perguntando quem é o maior? Quem é o maior? Ou eles estavam buscando assentos privilegiados. Senhor, permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Eles estão com essas indagações. Jesus está falando sobre os seus momentos, seus últimos momentos, e os discípulos estão com essas questões. E aí que Jesus entra com a cena, montando ali a questão do lava-pés. Pastora Nilda, por gentileza. Que coisa tremenda, né? Que tensão e que disposição e que clareza para, no momento desse, que maturidade no momento desse, estar ali ensinando, né? E nesse ponto eu queria enfatizar o seguinte, por que estudar o exemplo de Jesus, né? Parece uma coisa óbvia, né? Estudar seu exemplo para que o sigamos. No entanto, para se ter essa maturidade espiritual para seguir a Jesus, implica no discipulado em desenvolvimento. Não é algo automático, é um processo. Assim como aqueles discípulos estavam ali naquele processo, caminhando com Jesus, aprendendo com Jesus, nós também devemos partilhar esse processo. Não tem como seguir a Jesus sem antes ser seu discípulo. Mas infelizmente tem sim como você ser um crente, participar de uma igreja, ter fé, ter recebido Cristo como seu Salvador, mas não avançar nesse crescimento. Ou seja, não amadurecer, não seguir no processo do discipulado, que é algo diário. É por isso que o apóstolo Paulo, a gente vê ele falando lá em primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 1, ele fala, irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo.
Ou seja, os cristãos ali já tinham um tempo de vida cristã, no entanto, não tinham amadurecido. Então, eu creio que Deus coloca ali essa lição, usando o pastor Evandir, com esse objetivo de que sejamos discípulos realmente, de que tenhamos Jesus realmente como exemplo, sermos semelhantes a Ele, ter maturidade para seguir em frente a despeito das adversidades. É por isso que Jesus falou lá em Mateus capítulo 10 e 25, basta ao discípulo ser como seu mestre. Eu gostaria de ler uma frase aqui do Tony Evans, em seu livro Discipulado Espiritual Dinâmico, os 4 pilares indispensáveis para a maturidade cristã. O discipulado relaciona-se ao desenvolvimento espiritual, não com o tempo em que você é cristão. Você pode conhecer a Cristo há anos sem nunca ter desenvolvido satisfatoriamente como discípulo. Então, essa maturidade cristã é um processo para servir, para ser servo, para ter esse exemplo que Jesus falou. Os discípulos estavam preocupados em quem era o melhor, em quem seria o melhor. Quantas pessoas hoje têm essa preocupação em se sentir melhor, em estar acima? Mas o exemplo que Jesus está dando, a lição que ele nos deu, inclusive, não tem a ver com o tempo de que nós conhecemos a Cristo, o tempo em que nós somos cristãos, e sim ao quanto que estamos de fato aprendendo com o Mestre. E a humildade, essa que Jesus está ensinando, com o momento em que ele está lavando os pés dos discípulos, essa humildade e esse serviço são temas centrais desse aprendizado. Portanto, a arrogância, o orgulho, o querer ser sempre servido, inclusive, a indisposição de servir ao outro, a indiferença às necessidades do outro, não são atitudes de quem está seguindo Jesus. Pelo contrário, Jesus nos ensinou a amar, tem até o tópico aqui, né? Amou até o fim, ele nos ensinou a amar e ter o prazer, a disposição a atender às necessidades das pessoas. Então, portanto, devemos seguir o exemplo de Jesus. Essa lição, eu creio que é um convite ao amadurecimento, ao desenvolvimento espiritual, ao discipulado contínuo, que na prática exige que nós usemos as mesmas armas que Jesus usou e que o pastor Rubens citou aqui. Essa intimidade com Deus, essa meditação na palavra, essa adoração em comunidade, porque a igreja é isso, ninguém vai se desenvolver sozinho, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos dessa comunhão entre os irmãos, e fazer o ID, a evangelização, o ID de Jesus, tudo isso faz parte desse amadurecimento, desse crescimento e de seguir o exemplo de Jesus. Pastora Nilda, é interessante que Jesus vai lavar os pés dos discípulos, ele vai lavar os pés, né, de alguém que vai traí-lo, né? Judas, ele sabe que Judas, ele vai lavar os pés de Pedro, que vai negá-lo. Ele vai lavar os pés de Tomé, que duvida, muitas vezes. Ele vai lavar o pé de homens que vão fugir quando ele está no momento da cruz. Ele vai lavar os 24 pés, são 12 discípulos, ele vai lavar os 24 pés de homens que vão fugir quando ele vai estar no momento da cruz. Mas Jesus nos dá um grande ensinamento e como nós vamos lavar os pés ou como nós vamos tratar os nossos inimigos, né? Exato. É uma lição para nós. E muitas vezes, pastor Rubens, a gente não sabe quem será o nosso inimigo, né? Então, Jesus já estava sabendo. E, no entanto, ele tratou-os de uma forma... Da mesma forma, né? Para todos ali, né? Isso. E João, o apóstolo João era o querido de Jesus, era amigo íntimo ali e tal, né? Um dos que se destacaram mais próximo de Jesus. Jesus lava o pé de um amigo, de um que está mais íntimo dele ali, mas também ele vai lavar os pés de Judas, né? Bem interessante
E essa maturidade cristã é necessária para os nossos dias. Hoje, muitas pessoas não querem esse tipo de confrontação. Eles querem algo mais... eu escolho o que eu vou fazer. Não, eu não quero lavar os pés. É um exemplo figurado aqui. Mas eu quero... O que eu posso fazer para o reino de Deus? As coisas melhores, as coisas fáceis, as coisas boas. As coisas que dá destaque. Que dá destaque, né? Mas na intimidade, ali, lavar os pés, realmente, essa lição está muito bom esse trimestre, né? Mais uma vez, parabenizo o pastor Evandir por trazer esse tema muito importante para esse trimestre. O tópico C entendeis, né? A pastora Nilda vai comentar sobre o 3B, né? E 3C. Entendeis o B, né? Exato. E quando Jesus faz essa pergunta, exatamente, parafraseando, significa: não adianta, como o senhor já tinha citado, pastor Rubens, não adianta apenas saber, é preciso colocar em prática. Então, vocês estão entendendo o que eu estou ensinando aqui? Né? Não é simplesmente lavar pés, mas tem todo um significado de servir. E isso é muito pertinente para o nosso tempo, porque nós vivemos uma época em que as pessoas querem ser clientes, né? Querem, às vezes, estar na igreja como clientes, como alguém que vai num supermercado e escolhe as coisas. Não, Jesus nos chamou para servir, e esse servir a Ele é como? Servindo o outro, atendendo a necessidade do outro. Então, Jesus coloca aqui, e o João, né, nos últimos versículos aqui, vai falar: vocês serão felizes se vocês praticarem isso. Ou seja, o nosso sucesso, a nossa garantia de que olhamos para nós mesmos e sentimos: estou fazendo o que Deus quer, estou na vontade perfeita de Deus, estou amadurecendo, estou no propósito, somente acontecerá se realmente a gente estiver praticando o verdadeiro serviço a Cristo, que é servir o outro, que é atender a necessidade do outro. Né? Então, ele termina aqui: ainda que um ato de serviço não seja notado ou recompensado aqui na terra, Deus verá e com certeza um dia o recompensará. Então, a gente precisa ter isso, que não é o reconhecimento do outro, não é uma coisa, uma reciprocidade, né? Você me faz bem, eu te faço bem. Não, é você em tudo, você está glorificando a Deus, porque a recompensa virá dele. Estamos quase concluindo essa videoaula. Achei interessante que o pastor e o escritor Max Lucado, ele menciona que essa graça, os pés molhados, essa lição de humildade, ela precisa ser compartilhada com os outros. João capítulo 13, versículos 14 e 15. Essa graça, os pés molhados, essa lição de humildade, ela precisa ser compartilhada com os outros. A graça, segundo uma frase de Agostinho de Hipona, a graça é dada não porque fizemos boas obras, mas para que possamos ser capazes de realizá-la. Então, estamos finalizando essa videoaula pedindo que o nosso Senhor Jesus, que está à direita do Pai, nos ajude a ministrar ótimas aulas. Que Deus em Cristo vos abençoe. Pastora Nilda está fazendo também as considerações aí para os professores, dar algumas orientações ou falar alguma coisa sobre a nossa próxima aula, né? Que será essa lição de número 8. É muito interessante. Eu quero finalizar falando as palavras que Jesus falou, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E ele também fala assim, para nós estarmos sob o mesmo jugo. Então, é do ladinho de Jesus que você consegue realmente fazer o mesmo que Jesus faria. Então, que Jesus venha nos capacitar a cada dia, venha nos dar motivação mais e mais, que nós possamos crescer em maturidade, possamos nos aproximar mais de Jesus e que
todos sejamos abençoados, continuando aí nesse aprendizado com essa lição tão maravilhosa, que só vem acrescentar para a nossa vida, só vem nos trazer mesmo crescimento espiritual. Que Deus abençoe e agradeço por essa oportunidade. Deus abençoe professores, professoras, coordenadores, que tenham uma ótima aula e seja compartilhado com seus alunos e alunas, e que Deus continue abençoando seu ministério de estar ensinando nesse estudo continuado da Palavra de Deus.